Quem é considerado, então, o trabalhador doméstico? Isso, pastor Serginho. Olha, o trabalhador doméstico é aquela pessoa que presta serviço de forma contínua, ou seja, precisa ser, no máximo, tem que trabalhar mais de 2 dias por semana em casas. E também o trabalho dele ou dela não pode gerar lucro para o empregador. Esse é considerado o trabalhador doméstico. Trabalha na casa, o trabalho não gera lucro para o empregador e ele trabalha mais de 2 dias por semana. Entendeu? E qual que é a jornada de trabalho, né, que é fixada em lei? Então, a lei agora fixou uma jornada de trabalho de 44 horas semanais ou 8 horas diárias. Então já é bem próximo ao trabalhador já é comum, idêntico, né? Ao trabalhador comum, que aí são 220 horas mensais. E esse trabalhador, né, esse empregado, ele é obrigado a registrar essa duração da sua jornada de trabalho, ponto, assinar um livro? Com a nova lei, né, das empregados domésticos, a partir de agora, o empregado doméstico ele tem que anotar a sua jornada de trabalho. Pode ser de forma manual ou pode ser também de forma eletrônica, né, que hoje não sei, muito acessível, pode estar né? muito acessível. Aí você tem um controle dessa jornada. Mas não tem uma obrigatoriedade, não. Então pode ser ainda manual, fazer ali o registro, isso. um livro. O importante é ter o registro. O registro. Não é? Porque o que acontece? A partir do momento que foi aprovada a nova lei, passa-se também ao direito às horas extras. Não é? Então, por exemplo, se a jornada é superior a 8 horas por dia, então esse trabalhador ele vai ter direito a horas extras com um adicional de 50%. Como todo trabalhador. Como todo trabalhador. E a lei, ela vai fixar também o limite dessas horas extras, doutor Irlan? Você vê assim que, por exemplo, ela tem um limite, né? Qual que é o limite? O limite são 2 horas diárias. Então você não pode ultrapassar, entendeu? Acima disso, aí você já tem outros mecanismos que pode aumentar o valor, tá certo? Mas o limite são 2 horas diárias. E como está sendo mudado, está sendo implementado aí? E sobre as férias? Sim. É o mesmo regime? Explica pra gente. Anteriormente já era dessa forma e manteve-se, né? Após 1 ano de trabalho, qualquer empregado, e isso também se aplica para o trabalhador doméstico, tem direito a férias e com mais 1/3, férias de 30 dias e mais 1/3 que é a bonificação no seu salário. Agora, Irlan, por exemplo, hoje a gente vê aí que é muito comum, às vezes, o trabalhador na sua empresa e tudo, ele pode dividir, tirar as férias num período, depois o restante na outra, também o trabalhador doméstico Isso, pode? Legal, olha, é possível você dividir em até 2 períodos as férias dentro do ano, porém, um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias. Então, por exemplo, você pode fatiar um de 14 e o outro de 10 e vender, por exemplo, 6 dias. Seria possível, porque você pode vender até 1/3 das férias, então você pode vender até 10 dias de férias. Só que você não pode tirar menos de 14 dias. Entendeu? Então você pode fracionar, porque isso acontece muito com o empregado doméstico, né? Às vezes tem férias, por exemplo, escolares, e aí o patrão ele separa aquele período e já desconta nas férias. Então é possível fazer desde que não ultrapasse, desde que tenha um limite mínimo de 14 dias, entendeu? E agora, por exemplo, uma situação que deve ocorrer, que eu acho que isso a gente pode pensar aí, doutor Irlan, aquele empregado doméstico que mora na casa durante as férias. Isso. Ali é a casa dele, porque ele mora, às vezes a família do interior, ele vem do outro lado do mundo, lá do país. Isso. Né? Ele está aqui no Sudeste, ele veio do Norte, veio do Nordeste, veio do Sul. Ele tem que sair da casa? Então, essa é uma ótima pergunta, porque às vezes a gente imagina assim, se por um acaso eu estou de férias, eu sou obrigado a sair da casa. Não, a lei não prevê isso. Agora, o que é mais interessante é o seguinte, imagina, por exemplo, a situação de você, trabalhador doméstico, estar de férias, mas não sai da casa. A questão é, você vai conseguir não trabalhar? Porque tem aquela máxima comum, eu não sei se isso diz respeito a outros estados brasileiros, mas aqui em Minas Gerais a gente fala muito, soldado no quartel
Quer trabalhar, né? Exatamente. Então, vai estar lá e aí, como é que vai fazer? Agora, se ele conseguir, por exemplo, a lei não diz que ele tem que sair da casa. Ele pode continuar, ou ela pode continuar. Mas a questão é, vai estar realmente de férias? É porque às vezes ele pode aproveitar, ela pode aproveitar, sair, né, durante o dia todo fora, só ir o dia todo fora. Tudo bem, é possível, não tem nenhum problema, não tem nenhum impedimento. O empregado doméstico, talvez ele queira separar, mas será que o empregador ele consiga separar? Pois aqui, já que você está aí, você pode fazer um favorzinho ali para mim? Exatamente. Dá para passar aquela blusa, dar um... Isso, aí, é possível, aí né? de fato a pessoa vai continuar trabalhando. E aí é um risco muito grande. Por quê? Porque se depois ficar comprovado que a pessoa não tirou as férias, ela pode ter direito de receber essas férias em dobro. Então aí seria uma multa, né? É um risco para o empregador muito grande, né? Exatamente, então, porque ele corre o risco de ter que pagar 2 vezes. Então, o ideal seria evitar. Né? Evitar, ou se de fato a pessoa está de férias, não fazer nenhum pedido, né, como esse favorzinho, e deixar a pessoa tranquila. Agora, Irlan, por exemplo, nesse caso aí de empregados que dormem no trabalho, o que a lei prevê a respeito, por exemplo, do trabalho noturno? Isso. O que a lei considera? É importante. A lei considera trabalho noturno o trabalho realizado entre as 22 horas e às 5 horas da manhã. Para esse tipo de trabalho, há um adicional na hora. Qual que é? O adicional de 20%, que é sobre a hora diurna, ou seja, o valor que a pessoa tem direito de receber por hora, você pega o seu salário para fazer o cálculo, ele tem um acréscimo de 20%. E mais, a hora noturna ela é calculada 52,30 minutos. Ou seja, uma hora noturna equivale a 52,30 minutos e não 60 minutos. Mais curta, ela é mais curta. Então, exemplificando, se o empregador ele vai fazer uma festa na sua casa e ele pede para contar com o serviço ali da sua empregada, aquilo que passar das 22 horas e for até as 5 horas, tem um acréscimo de 20%. Isso. Considerando a hora de 52 minutos. Exatamente, tem um acréscimo de 20%. Interessante. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.